Olá, bem-vindos, bem-vindas a essa live. Na sequência da de ontem, estamos aqui para começar uma nova série. Essa série, eu coloquei o nome de Inflotters. Inflotters são os meus alunos. Eles também gostam de se chamar de lunáticos, mas vamos deixar oficial aqui Inflotters. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma das minhas alunas, com a Markelly. E ela é a única que eu conheço pessoalmente aqui, né, no Canadá, no meio dessa pandemia toda. Então, eu conheci, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, como a gente se conheceu. Mas acaba que ela é a única que eu conheço em carne e osso e já abracei. Então, estou muito feliz de conversar com ela hoje. A ideia dessa conversa é a gente primeiro conhecer a trajetória, né, dos meus alunos, e tem vários já com a trajetória muito bacana, diferentes idades e diferentes propostas, né, para o mundo da cannabis, e formas de atuação também. Eu fico super orgulhosa de ver o caminho de cada um, e de ver, né, como o conteúdo que eu imaginei colabora com isso. Então sim, para mim, um motivo de muito orgulho. E a Markelly, ela fez uma trajetória completa, né, assim, né, e a gente vai falar mais sobre isso, mas de terminar nessa entrada na indústria, e hoje ela trabalha aqui como bartender, recém-chegada na indústria. Então, antes de mais nada, vamos chamar ela aqui para conversar com a gente. Aê, chegou! Olá, tudo Olá, bom? tudo bom, Tudo Markelly? bem, e você? Tudo ótimo. Estamos aqui nesse calor, né? A Markelly está aqui em Vancouver Ah, também. Tá um calor insuportável, né? nossa, tá assim, nunca Tá imaginei passar esse tipo, calor aqui. tá tipo cerrado, com aqueles 30% de umidade. Ontem eu fui dormir, tava 27% de umidade no meu quarto, imagina. Pois E aí você é, toma banho e passa 3 minutos, você já tá seco e morrendo de calor de novo. não, tá terrível, gente, tá me lembrando muito Goiás. Nunca imaginei que fosse passar isso E, aqui. e eu já completando aqui com essa informação que eu e Markelly somos conterrâneas. Esse foi um Sim. dos motivos que a gente se conheceu, né? Markelly, conta aí pro pessoal um pouquinho como é que você acabou me encontrando aqui no Instagram e como você me conheceu. Aham. Então, primeiro, oi todo mundo, e é um prazer estar aqui com você hoje, Luna. Muito obrigada, é uma honra. E como eu te conheci, então realmente eu não lembro direito, igual eu te falei, né, aquela vez. Foi uma amiga minha que nem ela lembra como que ela achou seu perfil no Instagram. E ela me mandou o seu perfil, falou, segue essa menina que ela é de Goiânia também, tá em Vancouver, tá fazendo um trabalho super bacana sobre cannabis. E achei que você fosse se interessar. E aí foi bem na época já tinha começado a pandemia. E aí eu estava bem nessa busca assim de que vim trabalhando como massoterapeuta, né? Então, e aí com a pandemia parou tudo, né? Então eu estava bem nessa fase assim de buscar algum caminho, né? Alguma coisa que às vezes fosse, sei lá, me preencher mais e que eu fosse sentir que eu estivesse contribuindo mais, não sei. E aí ela me mandou o seu perfil, comecei a te seguir e aí desde então maratonando maratonando seu conteúdo e muita coisa que você fala ressoa muito com as coisas que eu compartilho, né? Com essa questão da visão mais holística que eu tento pregar, desde quando eu trabalhava como fisioterapeuta em Goiânia e aqui como massoterapeuta também. Então, e aí as coisas foram se encaixando. Não, e aí, teve um dia que a Marquela ela me mandou uma mensagem falando, né, sobre ela, sobre que ela fazia massoterapia. Aí eu falei, olha, chegou um óleo aqui, vamos testar? Eu te dou um óleo, você me dá uma massagem, vamos fazer essa troca. E aí ela foi lá Sim. em casa e fez uma massagem maravilhosa. E aí a gente tava, né, no meio da pandemia. Uhum. E aí me conta como é que foi assim que você começou a se interessar assim por cannabis, pensando assim, talvez isso possa ser uma oportunidade de um novo trabalho, de uma mudança assim de vida. Aham. Foi depois que eu te segui, assim, que aí eu fui ter noção que você fazia aquelas enquetes. Me fala a sua área que eu vou te indicar
uma área que você pode trabalhar. Porque até então, para mim, eu não tinha ideia que eu poderia trabalhar com cannabis. Para mim, era uma coisa assim totalmente fora. Por mais que Uhum. eu soubesse que aqui fosse legalizado, quando eu vim para cá, meu visto foi aprovado em setembro de 2018 e a legalização aconteceu em outubro. Mas Uhum. eu não pensei em trabalhar com cannabis, eu pensei em questão de uso próprio mesmo, beneficiar do uso, mas nunca que eu pensaria em trabalhar. Então comecei a me interessar, depois comecei a te seguir, depois que você começou a compartilhar esses conteúdos, né, e abrir esse campo de possibilidades que ainda estão abertas, né, de como é muito novo, então tem muita coisa a ser explorada. E aí eu Uhum. falei, eu acho que eu posso tentar entrar, né, e aí E é, quando... mas me Pode fala um falar. pouquinho assim, como é que foi aquela a primeira teve aí você a gente se conheceu antes de eu lançar a primeira turma, né? Antes de eu lançar o Foi. curso, na verdade. E aí você não entrou nessa primeira turma, né? É, que foi assim, eu te conheci quando eu fui lá na sua casa para fazer a massagem, e aí você me falou, eu tô pensando em lançar um curso. E aí eu Uhum. falei, nossa, que legal, porque vai beneficiar muita gente, porque, sério, ninguém fala das coisas que você fala. Nem, acho que nem no Brasil e nem aqui, que é um mercado legalizado. Então, e aí, só que quando você lançou a turma, eu estava um período assim, jogada na BR, porque eu estava num período sem visto. Estava no período de Ah, transição de visto, que por conta do Covid atrasou, e aí as coisas saíram um pouco do eixo, então eu não pude uhum. entrar. Aí, e aí eu não tinha nem noção de quando eu ia ter meu visto, porque a previsão era de 6 meses ficar sem trabalhar, então eu falei, não posso me comprometer agora. Mas mesmo assim, até falei com você, continuei seguindo e tal. E aí, quando lançou a segunda turma, que foi em abril, meu visto tinha saído em março. Aí você lançou a segunda turma em abril. Eu falei, não, agora eu vou. Tanto que eu fui uma das primeiras a me inscrever. Assim, Foi. nas primeiras horas eu já me inscrevi. Mas aí nesse período que eu estava sem trabalhar, então eu tive muito tempo para estudar por mim mesma, por conta própria, né? Com o material que tem, não é muita coisa que tem disponível, né? Mas ouvindo Uhum. podcast e lendo artigo, eu sempre gostei muito de ler artigo, lendo o seu conteúdo, né? Lendo conteúdo de, às vezes, algumas outras pessoas que falam algumas coisas assim mais coerentes, né? Mas mesmo assim, já vou falando um pouco do seu curso, né? Porque mesmo a gente estudando por nossa conta, hoje em dia eu não conheço, assim, acho que é muito difícil, acho que os influencers aí que estão aí podem concordar comigo, ter alguém que fale desde assim, desde a planta, desde a ciência, a bioquímica, a ação do nosso corpo, como você se posicionar no mercado, te dando várias possibilidades. Até, gente, até currículo ela ensina você a fazer. Então, eu acho que eu acho que não tem, sabe? Posso falar certeza que não tem um conteúdo desse. Então, Ah. seu curso foi essencial para mim. Me conta, eu gosto muito daquela história que você falou que quando você tinha lido a minha cartilha, né, essa cartilha que eu disponibilizei aqui, Uhum. e aí você foi contar para sua família, né, lá em Goiás, um pouquinho sobre cannabis. Conta pra gente como é que foi, que isso é uma dúvida que as pessoas têm, assim, né, de entrar nesse mercado e de como contar isso, de como relacionar isso com a família, assim. E Porque acho principalmente de uma sociedade tradicional como a gente vem, né? Uma como sociedade Goiânia. tradicional goiana. E eu realmente eu não tinha, eu cresci numa família que eu não tinha liberdade de falar de maconha e de nada, né? Então, maconha era considerada o demônio, né, da sociedade e a gente cresceu num bairro de periferia e que tinha, né, o pessoal que vendia maconha e tudo, e que a gente sabia quem que era. E aí que acontecia direto deles serem presos, né, da polícia bater lá, né, então, e aí que a família falava, era isso, você tá vendo? É porque mexe com maconha, tá vendo? É por isso. Então a gente cresceu com essa mentalidade. E aí era um assunto proibido, né? Então eu fui começar a ter esse contato assim com a maconha depois de mais velha, já era mais de 25 anos, mas nunca tive aquele. Sempre mais que a questão recreativa, nunca imaginei que fosse que tivesse tantas possibilidades em uma planta, né? Uhum. E aí tá.
quando eu vim para cá, né, sabendo que aqui era um mercado legalizado, eu lembro que quando eu vim, eu já tinha falado para minha mãe e para meu pai que era essa questão, que aqui já tinha legalizado, né? Mas eles não chegaram a comentar nada assim. E aí, quando eu decidi trabalhar no mercado, eu falei, vou ter que sair do armário verde, né? Para minha família, vou ter que falar. Como que eu vou falar isso? Então, uma boa abordagem que eu achei foi, através da sua cartilha, falar do sistema endocannabinoide, né? Que aí eu falei, e Uhum. falar da minha experiência também, porque eu já estava fazendo uso constante de óleo de CBD e de outros produtos de cannabis, né? Mas falei para minha mãe que tenho uma enxaqueca. Hoje em dia eu falo até que tinha, eu não tenho mais, que era desde quando era criança. É uma coisa assim que vem da minha linhagem materna, né? E aí eu falei pra ela, ó, desde que eu tô usando esses produtos eu não tive mais, eu não sei o que é enxaqueca, né? E aí expliquei como funcionava esse sistema endocannabinoide e muito baseado no conteúdo que você compartilhou na cartilha. E só com isso, ela já falou, que legal, que interessante. Eu vi mesmo alguns médicos falando sobre esses produtos e parece ser muito bom. Aí ela já se interessou mais, né? Que ela tem questão de dores crônicas também, passa pela menopausa. E aí ela já começou a se Uhum. interessar, a se abrir mais, né? E aí, meu pai sempre foi mais assim, por mais que ele for também muito simples e também não tinha esse conhecimento, mas meu pai sempre teve uma mente também mais aberta. Então, tanto que Uhum. quando eu falei aqui que eu ia começar a trabalhar a vender, né, num dispensário de cannabis, ele começou a me dar dica de vendas, que meu pai é um vendedor nato, assim. Aí ele falou, não, minha filha, se você vende uma agulha, você vende qualquer coisa. Você vendendo uma agulha, você vende um avião. A técnica é a mesma, então eu vou te dar umas dicas. Ai, que E ótimo. foi ótimo. E aí, tanto, eu falei para minha mãe também que quando eu consegui, né, o trabalho aqui, eu falei que ia trabalhar no dispensário, vendendo produtos de cannabis. Aí ela falou, ah, é? Ah, que bom. E assim, é só maconha? Ou tem algumas outras coisas também? Eu falei, não, é tudo baseado em maconha, em cannabis, né? Mas não tem só a flor, vamos dizer assim, tem vários outros produtos, né? Eu falei que tem óleo de massagem, e ela ficou super interessada. Então, isso para mim já foi uma vitória muito grande, assim, de conseguir explicar para Uhum. eles, né, do lugar que eles estão e fazer eles compreenderem isso. Não, isso é a educação, né? Assim, eu fico super feliz, assim, fico rindo aqui de ouvir sua história, porque são em vários níveis, né, que isso é importante, assim. E com certeza eles tendo isso, né, conhecendo a sua história, conhecendo essas possibilidades, porque aqui eu comecei a live aqui tomando essa bebida aqui que tem 2,5 miligramas de cannabis, eu até postei ela ontem, que eu nem fico chapado com esses 2,5 miligramas. Mas assim, você ter noção que isso pode ser um produto que vem numa embalagem, que é legalizado e que tem outras formas, não só a inalação da flor, né, como opção de uso de cannabis, e isso vai abrindo assim aos poucos, né, e tirando esse preconceito, que é esse trabalho, né, de tirar o estigma, e com certeza seus pais são multiplicadores disso, assim, quando eles conversarem com um amigo, e eu acho que esse é o trabalho, essa bola de neve que a gente quer fazer, né? E que aí eu fico mega orgulhosa dos meus alunos fazerem. Ah, Mas, mas conta um pouquinho, então, assim, aí você começou a fazer o curso com a gente na turma 2, e aí você falou, pô, então vou procurar agora o emprego. Conta aí como é que foi essa procura. Você entrou nos sites, como é que foi isso? aí comecei a fazer o curso em abril. Aí foi tudo muito rápido, né? Então, e aí quando comecei a fazer o curso, eu já apliquei para aquele certificado, porque ele demora um pouquinho para sair, né? Que a gente tem que ter uma autorização para trabalhar aqui, né? Para quem não tem atuação aqui, às vezes só explicando que a gente precisa ter uma autorização do governo, que eles fazem a checagem criminal para você poder Eles vender vão cannabis. cair isso. Eu Passou uma fiquei lei semana sabendo. passada que vai cair ainda Ainda bem, bem, porque isso era um grande problema, porque normalmente quem trabalhou no mercado ilegal, né, que colaborou com a legalização e que aí tem alguma passagem na polícia, não pode trabalhar no mercado legal. Isso é ridículo. não faz sentido, né? Então, mas realmente esse é um processo que o seu demorou quanto tempo para tirar? Demorou. Ia fazer 2 dias antes de fazer um mês, ele foi aprovado.
Então, vinte e Ah, oito então foi mais ou dias. menos um mês, né? Foi mais ou menos um mês. Então, O meu demorou 2, foi Pois bem é, canseira. eu fiquei sabendo que quanto mais endereços você teve fora nos últimos 5 anos, mais demora. Ah, tá. Porque eles checam cada endereço, cada Ah, lugar. então foi por isso que o meu demorou. É, então quem é mais nômade, mora em vários países, não é nem tanto assim, por exemplo, se for no mesmo país, tudo bem. Mas se for em Aham. vários países, quem é mais nômade, eles checam cada país se teve algum problema. Mas vai cair isso também, então fica mais fácil, vai ser mais rápido, né? E Aí você já aí, aplicou para esse programa, para é essa isso. verificação, chama Cannabis Verification, para quem quiser procurar aí. Isso. Aí já apliquei, eu sabia que ia demorar e também demorou para eu marcar porque por conta do Covid eles tiraram todos os escritórios aqui que estavam responsáveis pela aprovação da área de cannabis. Então só tinha em uma cidade que era 1 hora de distância dirigindo daqui. E mesmo assim só tinha vaga para tipo 3 semanas depois de quando eu marquei. Então, Nossa. aí nesse tempo, então eu pensei que tudo fosse demorar muito, muito mais do que, sabe, porque foi tudo muito rápido. Aí apliquei e aí quando saiu, não, antes de sair, né, quando eu apliquei, aí eu perguntei para você, né, já falei, comentei com você, perguntei se eu Hum. já olharia algumas vagas ou se esperava sair, tinha que esperar sair para aplicar. E você falou, não, já pode aplicar. E aí você coloca lá na especificação que você está em processo, né, está só esperando. Aí isso eu fiz. Né? Então eu fui Uhum. aplicando para tudo quanto é vaga que tinha. Não tinha muita vaga, vale dizer, porque né, foi na época que ainda estava, ainda não tinha muita gente vacinada. Então, né, querendo ou não, abala né, tudo que é comércio. Né? Então, Não, e acaba que agora tá, procura. agora tá o outro boom, né? Nessa época mesmo, até 2 meses atrás, não estava Uhum, contratando ninguém. uhum, E a gente, pelo menos a minha empresa, as empresas que eu já trabalhei antes e outras que eu conheço, despediu assim mais da metade dos bartenders, que foi um baque muito grande aqui no Covid, né? Principalmente para essas posições iniciais, né, na indústria. uhum. Mas agora que chegou o verão, todo mundo tomando a segunda dose, tá o movimento contrário. Agora tá uma briga por bartender legal. Agora tá. Agora tem que ter muito mais vaga, que eu ainda estou registrada, tenho até que tirar. Mas eu fico recebendo todo dia 30 novas vagas de cannabis em Vancouver. Só aqui em Vancouver, Só que em né? Vancouver, todo dia. Então, aí eu comecei a aplicar e aí eu fiquei um pouco ansiosa assim depois de uma semana, 10 dias por aí, porque eu não tive nenhuma resposta de nada. Porque aqui você sabe que tudo é muito rápido, né? Normalmente quando você aplica, se eles interessam, 1 ou 2 dias depois eles já entram em contato. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu não sabia se era porque quando a gente aplica para a vaga, eles perguntam se você já tem um certificado. E aí eu não menti, né? Eu coloquei que eu estava em Uhum. processo. Não sei se era por isso, mas também acho que com certeza um grande ponto foi meu currículo, que não estava exatamente alinhado, né? As coisas que eu escrevi lá não estava muito atrativo para eles. Eu não tinha experiência de questão de loja, nunca tive experiência de trabalhar em loja no Uhum. Brasil, então acho que isso contou também. Então, aí na sua aula você deu as dicas de como dar uma mudada no currículo. E aí Uhum. segui suas dicas. Eu tive a sua aula num dia, mudei meu currículo. No outro dia eu tive. Aí eu vi uma vaga. Eu registrei para toda vez que surgisse uma nova vaga para eu receber uma notificação. Então surgiu essa vaga tipo às 10h30 da noite. Aí eu apliquei. E era de uma empresa, que é a que eu tô hoje, e eu já tinha olhado o site e tudo, e foi uma empresa que, desde quando eu olhei assim, a missão, a visão da empresa, eu me identifiquei. Eu falei, que legal, Uhum. seria tão bom se eu conseguisse entrar para essa empresa, né? No outro dia eles me ligaram, no outro dia de manhã eles me ligaram para marcar uma entrevista para o dia seguinte. Aí eu já fui, já fiz uma entrevista com a assistant manager, né, que é a gerente, assistente de gerente. E aí ela gostou de mim, né? E aí falou, então vou passar para você para a segunda etapa, que é a entrevista com o gerente geral. E aí, você pode vir amanhã ou depois? Eu falei, posso sim. Aí fiz a entrevista do outro dia com o gerente Não, geral. e foi muito engraçado porque a Markelly, a gente tem um grupo, né, dos alunos lá no Telegram fechado, que é só para os alunos. E aí a Markelly ficou parecendo, como é que chama? Aquela gente esperando, né?
E aí, Marquele, como foi? Foi assim, assim. Ela me perguntou isso, isso. E aí eu vou ter uma nova etapa. Como é que foi a nova etapa? E aí ficou todo mundo lá torcendo para dar certo. E conta um pouquinho como é que foi as duas entrevistas, assim, a coisa que eles, tipo de coisa que eles perguntaram, assim, o que que você Uhum. achou? Foi um clima tranquilo? Foi você estava tensa, assim? Conta um pouquinho da entrevista. Tenso eu tava, porque eu sempre fico, né? Então, até aqui pra live também eu fico tenso. Não toda vez que eu tenho que falar. Mas foi bem tranquilo, assim. Foi basicamente uma conversa, não foi nada muito. Eles não perguntam nada específico, muito complicado com relação à ciência da cannabis. É, Uhum. mas ela perguntou Mesmo porque várias basicamente. vezes eles mesmos não sabem. Exatamente, inclusive com o gerente geral, que eu até contei lá no grupo, né? Vocês viram bastante eu, que eu contei da minha experiência pessoal para eles, né? Que eu acho que isso é importante, falar dessa questão da enxaqueca. E aí o gerente geral falou assim, nossa, eu fico me perguntando por que que isso acontece, né? Por que que tem tanto efeito positivo? Aí eu não sabia se era uma pegadinha, já um teste, ou se ele realmente não sabia. Aí eu expliquei sobre a ação do sistema endocannabinoide, né, dos nossos receptores. Aí ele ficou, que interessante. Aí depois você falou, não, eu tenho quase certeza que ele realmente não sabia. Não, bem provavelmente eu não sabia. Mas Mas. basicamente o que eles perguntam é se você já teve alguma experiência, mas eles olham no currículo, então o que eles olharam Aham. o que me atraiu no seu currículo foi que mesmo que você não tenha tido experiência com cannabis, você tinha experiência com atendimento ao público, assim, e com cuidado, com você tem uma visão Uhum. holística. E aí isso é importante para trabalhar no mercado da cannabis, mesmo que você não tenha experiência nenhuma de venda e nem de cannabis. Mas eles me perguntaram se eu conhecia alguns produtos do mercado, né? Uhum. Porque mesmo conhecendo, tipo, você conhece a ciência e tudo, mas é importante você conhecer os produtos do mercado também. Aí eu falei, conheço pelos que eu uso, né? E de ficar pesquisando mesmo nos sites das empresas, né? E Uhum. aí, mas claro que eu ainda tenho muito que aprender. Ainda tem, né, tem uma variedade muito grande. Mas e conta como é que foi um pouquinho do seu treinamento, assim. Aí você foi contratada. Se você puder falar, como é que foi, por quanto que você começou, assim. Você está no seu primeiro mês, né? Sim, 3 semanas. Como é que foi o seu contrato inicial, assim? Quanto que você vai ganhar? O contrato inicial, eles estavam contratando duas part-times, né, que é meio período, e aí cada uma ganhando US$ 16 a hora. O salário mínimo aqui é 15,20, então é um pouquinho acima do salário mínimo. É, Uhum. mas o que eles falam é que depois de um tempo, eles vão aumentando esse salário à medida da sua experiência, é, da sua posição, do seu desenvolvimento na loja, né? Inclusive, Uhum. a assistente gerente que ela me entrevistou, ela falou, eu comecei aqui como você está começando, como vendedora, como bartender. Uhum. E comecei em agosto de 2020, agosto do ano passado. Hoje em dia eu sou assistente de gerente, né? Só para você ver que você tem essas oportunidades de crescer se você gostar realmente, né? Uhum. Então, que mais? Me perdi. Não, aí eu Aí tava. US$ 16 a hora. Isso. Sim, e E aí aí cada e você tem desconto nos produtos também? tem um desconto de quinze por Essa é a cento parte boa. É a parte ótima. Inclusive, quando a gente vai aplicar para as vagas, sempre no Indeed, né, que é aquele site de empregos, você avalia os prós e contras de trabalhar na empresa que os outros funcionários que trabalharam lá colocaram. E aí os prós Aham. estavam descontos nos produtos. E os contras, descontos nos produtos, porque meu salário fica todo lá. Mais ou menos eu também, assim, eu tipo trabalho também no dispensário e aí quando eu gasto muita parte do meu dinheiro lá, a maioria das pessoas faz isso. Mas é bom, Porque estamos investindo no nosso conhecimento, né? Quem já viu minhas lives aqui que eu faço, né, simulando essa brincadeira aí de dispensário, sabe o tanto de produto que eu tenho aqui. sim, não Mas é. isso também é com o tempo, né? Isso tem uns 3 anos, então tem muita coisa por causa disso. Eu tô começando ainda meu dispensário. Por enquanto eu tenho uma sacolinha só. E como é que foi o seu primeiro dia, assim, o treinamento, assim, como é que foi? Ai,
eu tive uma orientação de 1 hora, que foi basicamente eu chegar, ela mostrar mais ou menos onde ficavam os produtos, mostrar o estoque, mostrar mais ou menos como ficava a vitrine, né, lá da loja, né? Não chega a ser a vitrine, Uhum. aquela parte do meio lá onde fica a exposição dos produtos, né? Então, Sim. funcionar, e me explicar como é que funcionava a questão do schedule, né, do nosso expediente. Então, coisas básicas, É, assim, mais estrutural da loja, assim, né? mais estrutural, isso, como funcionava. Aí, no primeiro dia, comecei a trabalhar numa quinta-feira. Aí ela falou: ó, você vai ter 2 dias de treinamento com assistência de um dos gerentes, ou comigo, ou com um gerente, ou com um supervisor. Então, para você não ficar sozinha, né? Não ficar perdida. E lá é uma loja assim, que apesar de ser uma loja que não é muito pequena, mas eles não colocam muitos funcionários. Então, normalmente fica um bartender e um supervisor ou um gerente. E esse Uhum. gerente ou supervisor, normalmente ele tem, especialmente durante o dia, ele tem que ficar muito lá dentro, mexendo com questões burocráticas mesmo. Então, às vezes, o bartender fica muito tempo sozinho. E aí Uhum. eu já olhei isso e falei, meu Deus, eu só vou ter 2 dias de treinamento. Terceiro dia sou eu, sozinha. Mas, então, aí no primeiro dia, ela me mostrou mais de novo, né, como que ficava a questão dos produtos e tudo. E os clientes iam chegando, aí ela falou, eu vou atender alguns, e aí depois eu quero que você atenda um só como demonstração. Eu falei, tá bom. Aí os primeiros ela foi atendendo, foi observando e tal. Aí chegou depois uma senhorinha acompanhada de um rapazinho. Aí ela falou, não, esse aqui você consegue atender? Eu falei, posso tentar. Aí, quando a gente chega, mesmo que a gente já esteja aqui, gente, é muito produto. Então, quando você vai mostrar para o cliente, até você conseguir fazer uma análise, né, e identificar aquele produto de acordo com as necessidades da pessoa, isso é a parte bem desafiadora, assim. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei um pouco nervosa, mesmo Uhum. conhecendo, assim. Então, mas eu me apeguei muito no conhecimento que eu tinha dos seus cursos, né? Então, perguntei o que a pessoa queria sentir, né? Qual que era a zona de conforto dela, do que ela queria experienciar, se ela já tinha experiência com THC, essas coisas. Uhum. E aí acabou que, tipo, nessa venda, justo na minha primeira, a gente teve que negar, porque o rapaz que estava com ela era nitidamente menor de idade e ele não estava com Uhum. a carteira de identidade. Então, aí ela falou, que pena que você teve que passar por isso, mas pelo menos você já viu como que é. Mas aí, Sim. nesse primeiro dia, ela já falou assim, não, se você quer mais um dia de treinamento? Você vai se sentir mais confortável? Eu falei, vou, eu quero mais um dia de treinamento, porque é muito produto, até eu me familiarizar com tudo e conseguir passar uma tranquilidade para o cliente, eu preciso de um tempinho. Aí ela falou, não, Uhum. então tudo bem, gente. Então ela marcou mais um dia de treinamento. E aí, na sexta-feira, eu já estava mais confortável, assim, vamos dizer, né? Eu já estava um pouquinho mais aberta, por mais que eu ficasse mais perdida ali nas gavetas, achando os produtos, mas eu falava, ela mesma falava, fala para o cliente que você é nova. Uhum. Normalmente o pessoal que está aqui é o pessoal que já está acostumado a vir na loja, então eles vão entender. Fala, eu sou nova, estou aprendendo, então tenha paciência. Uhum. Né? Mas Ótimo. de certa forma também eles sempre ajudavam, mesmo quando eu comecei a ficar sozinha, o outro, e eu perguntava de ajuda para a minha gerente ou para o supervisor, eles sempre são muito dispostos a ajudar, assim. E a parte de ciência, assim, da cannabis, você teve algum material? Como é que foi? De lá, É. nada, só o seu. Gente, isso me Nada, deixa louca! não Como é que tenho nada. pode, tipo, contratar uma pessoa e não ensinar nada, achar que a pessoa, tipo assim, é muito, muito doido isso na minha cabeça. Para quem não sabe, eu trabalho, né, com isso, eu faço a parte de educação de uma outra empresa, concorrente aí da empresa da Marquette, mas eu fico muito chocada, assim, e foi uma das coisas que quando eu entrei me fez trabalhar com educação, foi esse momento, assim, eu cheguei, me deram um iPad no primeiro dia, e falou, pronto, é isso aí, vai aí. E aí eu falei, mas como, gente? Tipo, e aí é isso que me estimulou. E aí uma das coisas assim que eu fico, né, que eu falo e que eu sempre
faço questão assim de fazer com os meus alunos, principalmente quando querem entrar né, nessa parte de atendimento, né, de bartender e tal, que eu sempre falo que eu estimulo muito, porque para mim é uma porta de entrada para o universo da indústria inteira. Uhum. É, mas assim, eu fico feliz só de você sentir um pouco mais segura do que eu vejo as pessoas entrando e ficando assim, totalmente, tipo, sem essa base, né? Porque uma coisa é você habituar com a coisa, né, de falar, de atender, saber as marcas e os produtos que são infinitos e Sim. mudam a cada dia. Uhum. Cada semana a gente tem pelo menos uns 10 produtos novos na loja. Uhum. E isso, mas eu acho que é muito importante ter essa base. Então eu fico, tipo, feliz de saber que você estava um pouco mais seguro por conta disso. Sim, que era o que eu apoiava era nisso. Então eu falei, eu sei os efeitos do THC, do CBD, sei dos canabinoides, então sei dessa parte de ciência, então eu vou me apoiar nisso. E aí o que eu não Uhum, souber de quando a pessoa vier perguntando uma específica marca, uma específica flor que eu não conheço, uhum, é, às vezes eu posso perguntar se que tinha naquela flor que ele gostava e às vezes direcionar para alguma outra que eu posso conhecer uhum, mais, sabe? Mas lá mesmo, quando eu entrei, não tem nada, não tem nenhum material. Eles falam assim, eles te disponibilizam o computador e falam, você tem o tempo aqui, toda vez que você tiver o tempo livre, você pode se sentir confortável de usar o computador para pesquisar. Mas uhum. nenhum direcionamento, assim, de nada. Então, se não fosse seu É, curso, até falei pra você, se não fosse seu curso, no primeiro dia eu ia pegar meu uniformezinho e falar pra eles, muito obrigada pela oportunidade, mas não sei se eu consigo. Porque a pessoa chegando, a pessoa que nunca teve contato com nada, aí a pessoa começa a falar de canabinoide, terpeno, você fica perdido. não, de dose, né? Que é uma coisa. É, E aí você pode vender uma coisa para pessoa que pode fazer ela se sentir mal e você nem sabe. sim. É muita responsabilidade esse trabalho, né? Assim, quem já me viu falando sobre bartender sabe que eu falo que o bartender é essa encruzilhada, né? Entre você ser um atendente comum, né? Como de qualquer comércio, mas nessa encruzilhada com o que é um farmacêutico, por exemplo, porque a gente Uhum, tem que falar de dose, a gente tem que falar de efeito, e independente, né, de você ter esse conhecimento ou não, as pessoas perguntam assim, quanto disso eu uso? uhum, Qual a minha dose para isso? E você tem que ter essa noção ali, né? E tem que fazer uma sugestão, apesar de você não ser médico, não ser farmacêutico, a gente está nessa posição. Então, eu fico feliz e a EggScanner, que é a sua empresa, está ganhando com isso, de pegar uma funcionária maravilhosa e já treinada. eles acharam o máximo quando eu contei, né, do seu curso. Contei que estava Ah, fazendo um curso, aí contei, né, da sua história, eles acharam o máximo. E eles falaram que realmente não tem isso no mercado, assim, hum. em nenhum lugar. E me conta, assim, você já teve alguns desafios, assim, alguma venda que você achou legal fazer, alguma história, assim, de bartender? Ah, eu já tive. Teve uma senhorinha que foi lá na loja na minha primeira semana, acho que foi, tipo, terceiro, quarto dia, assim. Aí eu vi que ela tava olhando, assim, mas ela não chegou a perguntar nada pra gente, né? Aí eu cheguei e perguntei se ela precisava de ajuda. E ela falou, eu tô querendo saber sobre esses cartuchos aqui, de usar as canetas. Eu tenho um problema de pulmão e não posso mais fumar. Então, eu tô olhando alguma outra opção, porque eu gosto de usar a maconha, né? Então, eu queria continuar usando. Aí eu por dentro eu já vibrei assim, ai que bom, que bom que eu vou conseguir né, falar com essa pessoa sobre isso. Aí, dentre os cartuchos, eu consegui falar mais ou menos qual que era um critério para ela escolher com qualidade, né? Escolher sem terpeno botânico, sem nenhum dissolvente, sem nenhum solvente que fosse é, prejudicar a saúde dela, né? Escolher mais uma extração específica, né, com maior qualidade. E também falei do vaporizer, né? Do vaporizador. Aí ela achou o Uhum. máximo, porque ela disse que nunca tinha ouvido falar desse vaporizador. E, e aí, aí a gente começou a conversar mais, né, sobre essa questão de pulmão e tudo. Aí puxei um pouco pro lado da fisioterapia também, perguntei se ela fazia algum exercício.
Aí, enfim, a gente ficou conversando tipo uns 15 minutos. Aí depois no final, acabou que ela não comprou nada na hora. Ela falou, ó, tô pesquisando. Então, é uma coisa que ainda vou pensar, eu quero conversar com o meu médico também. Eu falei, não, você tá certinha de conversar com o seu médico, né? Ainda mais que você tem esses problemas de saúde. E aí no final ela falou assim, muito obrigada por ter me educado. Aí eu falei, ai, que gracinha. Tem que Ah, que contar isso pra ótimo. aluna. Não, eu gosto muito de todos os senhores e senhoras que vão na Amo, loja, para mim, são os que eu mais gosto de atender. amo. E eu acho muito legal também ver que eles, né, por estar numa condição de dor crônica, ou, né, com vários, às vezes tomando, tinha uma senhora que eu atendia que ela tomava 10 remédios e ela parou de tomar, só Ai, usando cannabis, os 10. uhum. Então, é legal quando você começa a acompanhar esses processos, ela volta, compra, você vai vendo, você já sabe o que ela gosta. Então, essa acompanhar os clientes, assim, principalmente quando eles são mais velhos, e que estão ali quebrando o estigma, né? Quebrando o Sim, estigma que muita gente mais nova não quebra, aham. justamente porque eles estão nessa fase que, assim, olha, eu quero alguma coisa que funciona para minha dor. Tanto faz se vem de maconha, se vem do que eu quero sentir bem, né? Sim, E aumenta muito a qualidade de vida deles. Então, eu também adoro receber os velhinhos que vão lá na loja. nossa, eu amo. Só para Desde avisar, diga aí. Não, é só para confirmar mesmo que desde quando eu trabalhava como em hospital e tudo, na rede pública de saúde, eu sempre era o público que mais me atraía, assim. E é idoso. Ó, só para avisar para todo mundo que está aqui, que quiser fazer pergunta para mim, para Markelly, pode botar nessa caixinha. Eu já vi algumas passando aqui. Uma das perguntas que fizeram aqui se você sentiu algum preconceito de ser brasileira, falando, né, com sotaque, atendendo no dispensário ou não. Não, não senti. Inclusive foi uma coisa assim que eu tava com receio, por mais que eu esteja aqui há 2 anos e meio, mas trabalhando com massagem eu não tenho tanta prática de fala, assim, né? Porque você pergunta mais no início ali como que tá a pessoa e no final, né, é muito rápido, então você não tem muita essa interação. Então, tava um pouquinho insegura mesmo com a língua, mas não senti esse preconceito. É, e ainda mais falando com máscara é muito complicado, porque aí você tem que É. falar muito alto. E foi uma coisa que eles falaram pra mim, ó, fala alto, porque senão, ainda mais com máscara, né, os clientes não vão entender. Porque no mercado da massagem você tem que falar muito baixo, porque você trabalha em Uhum. spa e tudo, ambiente tranquilo. Então, não senti preconceito com língua. Inclusive, quando a minha assistente gerente, que, foi que fez a entrevista primeiro comigo, é, ela é uma mulher preta, então já rolou uma identificação, assim, né? Que a gente que é preta, a gente está acostumado a entrar nos lugares e fazer um scanner, assim, de quantas pessoas negras que tem no lugar. E aí, Uhum. normalmente, eu estou acostumada a ser a única ou só mais um ou dois no rolê. Então, foi muito legal eu ter essa identificação já de cara. E o bartender que estava trabalhando na hora também era negro. Então, e achei eles bem, acho que não tem, aqui no Canadá normalmente é uma cultura que eles não têm muito essa questão de, de, de ter essa questão do preconceito com questão de sotaque, né? Então, você se Uhum. fazendo entender, isso que é importante. Eu lembro que quando você teve, né, você escreveu lá no nosso grupo, depois de alguns dias você tinha começado, você falou, ó, só queria confirmar aqui, isso que a Luna fala é muito verdade, de que essa indústria ela é muito mais legal do que as outras Muito. indústrias, que você vem dessa indústria né, de trabalhar em spa, de trabalhar com terapias, Uhum. que já é uma indústria muito legal, né? Sim, Porque as pessoas também estão ali para melhorar, mas o que que você também achou tá. assim que foi um diferencial que você falou, pô, que legal de me sentir bem recebida? O que que você achou de diferente assim entre a indústria que você trabalhava e essa que você está trabalhando agora? É, o que eu achei bastante legal, que eu não sei se é uma coisa que é de toda a indústria, mas eu imagino que seja, deles não segurarem informação, assim, informação que eles têm, eles fazem questão de compartilhar, porque eles sabem que eles estão beneficiando por uma causa maior. Que normalmente o que eu vejo, tanto na questão da massagem quanto da fisioterapia, é as pessoas às vezes segurando um pouco as informações, porque não, ele é meu concorrente, se eu compartilhar com ele, né, ele vai Uhum, roubar meus clientes. E não, lá eles fazem questão, lá, e inclusive a supervisora e os outros, tem uns bartenders que trabalhavam no mercado de legado aqui, né, no mercado cinza,
E aí eles falam que você não souber, você pode me perguntar, que eu te falo. Então, e toda vez eles perguntam, você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Então eles fazem questão de compartilhar, porque eles sabem que eu, sabendo, eu vou também estar beneficiando outras pessoas e vou estar quebrando de alguma forma esse preconceito, esse estigma que tem sobre a planta, né? Então esse foi um diferencial assim Que que maravilha. achei bastante bacana. Que maravilha que eu vi isso. E aí também no primeiro dia de trabalho você ganha um baseado, não foi assim? Sim, isso que eu ia falar também. E os brindes. No treinamento, ela me deu uns brindes, assim, né? E que normalmente os representantes dão, né? Sacola, caderninho, essas coisas. E no primeiro dia de trabalho, o outro colega que estava lá trabalhando, ele foi e comprou um kit de pré-bolado e falou, aqui, parabéns pelo seu primeiro dia. Eu, ai, que fofo! Que ótimo. Então, isso a gente É, não vê. Nunca tive isso nas outras indústrias que eu trabalhei, assim. não, assim, eu sou super entusiasta, né, e é bom ouvir você falando, porque, e vindo de outra indústria também, porque realmente, assim, eu vi uma entrevista, né, da minha chefe, que é a que fundou a empresa que eu trabalho, com outro cara que fundou outra empresa, que também os dois já atuavam no mercado ilegal, né, o mercado do legado, como a gente chama, antes, e eles estavam fazendo uma entrevista juntos, e eles, não, compra isso, tem esse fornecedor aqui, que tá, e trocando de informação assim. Podia falar, não, esse produto só vai ter na minha loja, não vai ter nas outras e tal. E não existe isso, assim, dentro de um ambiente saudável da indústria da cannabis, né? Sempre tem Uhum, as outras pessoas, mas assim, a cultura, né, da comunidade canábica é muito essa, de compartilhar. E eu fico super feliz que você vai elevar o nível da EggScan, assim, sabe, com o uhum, tempo. E aí podendo, né, também melhorar a educação da EggScan inteira, mesmo ela sendo tipo concorrente de uma empresa que eu trabalho aqui. E eu acho que isso a gente faz elevar o conhecimento sobre cannabis, diminuir estigma. Então a gente está aqui por uma proposta maior, né? E mais a longo prazo. Quem estiver achando que a gente está aqui assim, que é só pegando essa ondinha, não, a gente está aqui para muitos e muitos anos pela frente. A minha média aqui no meu pensamento de educação fala, não, até mais uns, eu tenho aqui, né, de 30 para quase 40, quando chegar, tipo, mais uns 40, 50 anos de educação, eu tenho aí pela frente para contribuir. Então, essa é a minha, é a minha previsão, né, é onde eu olho, assim. Então, eu fico super, super feliz de saber que você foi bem-vinda na indústria. E uhum. aí mal posso esperar essa segunda dose de vacina para todo mundo para começar as festinhas, que essa é a melhor parte. Sim, inclusive tomei Que minha segunda aí, dose ontem. Tô aqui. você tomou? Tomei. Eu vou tomar Tô essa aqui com o braço semana. Meu dolorido. irmão vai tomar hoje, eu vou tomar essa semana. E aí começa de novo os eventos, né? Essa movimentação de conhecer mais Uhum. pessoas na indústria, que aí essa é a melhor parte, com certeza. O Forte voltar Voltar a ter os ano que eventos vem. do 4 e 20. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem aqui dos preconceitos. Quem aqui está perguntando, né? Isso aqui a gente já respondeu sobre quanto ganha mais ou menos para começar. Uhum, Quem está perguntando aqui da Inflore, eu coloquei aqui no link da bio uma lista, né? Que eu vou colocar mais informações, vou mandar por e-mail em breve. Eu estou planejando agora o lançamento da terceira turma, que vai ser nesse mês de julho. Então, quem quiser saber mais, é só colocar o e-mail lá e aí eu mando mais novidades em breve. É, e que mais estão perguntando aqui? Eu tenho mais perguntas, então. pode perguntar. Não, e para quem está perguntando aqui também de área de química, né, de outras áreas, eu falei longamente sobre isso numa live sozinha, que eu falei de como essa coisa do visto, falei tudo que eu tive de dificuldade, porque a Markelly já estava aqui, ela passou por esses processos no Brasil, né, de Uhum, aplicar, de vir, ela veio casada, então esse é um processo que eu falei muito na live anterior. Depois vou botar ela aqui nos stories, mas está nessa sequência que eu estou fazendo, né, com várias pessoas da indústria. Então tem tudo lá, tem informação de visto,
E também, como eu sempre falo, com certeza o sonho da Markelly nesse universo não é ser bartender para sempre, como também não era o meu quando eu entrei para ser bartender. Então eu acho que é bem importante a gente entrar e ter uma visão, aprender, né, uma parte de base muito importante, de lidar com as pessoas, de saber quais são as necessidades dela, tudo mais, e depois como você vai aplicar isso para o seu futuro dentro da indústria. E aí tem várias áreas de atuação. Então, se você tem um background igual a pessoa perguntou aqui em química, você pode usar essa experiência, esses contatos que você vai adquirir e aplicar isso posteriormente na parte de extração, por exemplo, se você fez química e tal. Eu fiz isso, né, na parte de educação para varejo, que é o que eu faço aqui hoje e que eu faço na Inflore, né, no Brasil. A Markelly também, ela já vem de outro background, de outro estudo, então isso é uma coisa que ela pode fazer no futuro e desenvolver. E é um campo muito aberto e muito novo, né? Assim, tudo aqui. Cada dia que passa, assim, eu vejo uma nova sequência de pessoas falando assim: ah, vou juntar isso com cannabis, coisas que você nunca imaginou e dá super certo. Tem parte de turismo, nossa, tem uma infinidade de coisas. Então, mas essa base, assim, né, que eu acho que é muito importante, que a Markelly está vivendo isso, saber, né, como é que entrar na indústria, ter essa experiência e aí para o futuro. E o que eu queria te perguntar, Markelly, Uhum. deixa eu só ver se tem mais uma pergunta aqui. O que eu queria te perguntar é o que você assim daria de dica para as pessoas que estão aqui e que estão pensando, né, assim, que esteja no Brasil, que esteja com planos de vir para o Canadá. O que você acha que são os passos que são importantes para chegar até nesse ponto que você chegou nessa trajetória, assim, de não ter essa noção que a indústria da cannabis podia existir ou que você podia trabalhar nela, até chegar ao ponto que você já está dentro, já está trabalhando. Concretizar, né? Primeiro, para quem já está aqui, que inclusive em uma das lives acho que tinha uma menina de outra província, né, perguntando como que fazia para ser bartender aqui. Então, primeiro, para quem já está aqui, faça o curso da aluna, porque aí você já vai ter uma base e também, inclusive até no seu curso você coloca os produtos, né? Então, isso ajuda muito, assim, você já ir se familiarizando com os produtos, além da ciência e saber como você se posicionar no mercado, como você atender um cliente. Então, primeira coisa, seja aluno em Flore e já aplica para o certificado, se tiver em outra província, né? Cada província tem o seu certificado para autorizar a trabalhar com cannabis, já aplica, que às vezes pode demorar um pouquinho. E para quem está no Brasil, pensar de vir para cá, né? Se quiser vir para cá, então pensar aí nos programas de imigração que tem. Agora as fronteiras já estão começando a abrir, né? Já tem um amigo do meu marido que aplicou para visto estudante e está vindo agora em setembro. Então, eles já estão começando a abrir devagar. É um processo, tenha paciência, porque é um processo lento, né? Não é um processo que vai sair de uma hora para outra. Então, segura a ansiedade. Eu vim para cá com 36 anos, então a maioria do pessoal do nosso curso é tudo mais novo. Então, tenha paciência, a vida é longa, a gente que às vezes quer, ainda mais agora aprendendo, né, fazendo curso, a gente quer às vezes aplicar tudo o mais rápido possível, mas comece de algum ponto e tenha paciência com o processo. E além disso, pensar que você não precisa ter um título, você não precisa ser o super bambambam, você precisa ter humildade, conhecimento e saber que acho que todo mundo, toda área tem alguma coisa para contribuir. Né? Então é uma coisa muito que me atrai muito, que me atraiu muito e que acho que todo mundo pode se beneficiar. Qualquer área que você tiver, com certeza você vai ter alguma coisa para contribuir com a indústria da cannabis. Maravilha, arrasou, amei. Melhor eu não falaria, acho que é isso mesmo. E eu quero falar aqui para a Marquélia, né, que além de mega orgulhosa, que eu já sou, e ela ser a única aluna que eu já abracei, que eu já fico mó feliz. Mas eu quero falar que a coisa que, além disso tudo, que mais me deixou orgulhosa
que se fosse influencer um dia na vida, eu quero ser para isso, foi você ter começado a fazer capoeira, depois de eu ter Ah, falado de capoeira Angola. Então eu fiquei super emocionada, assim, porque eu falei, pô, se isso, né, se tudo que a gente fala e o que a gente se expõe aqui servir para isso, eu fico mó feliz de você ser uma mulher preta que está aqui na indústria da cannabis fazendo essa trajetória, jogando capoeira Angola, mesmo que seja ainda virtual, mas fico muito, muito orgulhosa e esse é o objetivo do meu trabalho, para que mais pessoas como você estejam nessa indústria e lucrem e né, proponham aí novas fronteiras e benefícios, né, dentro dessa indústria. Então conta comigo sempre, você sabe disso. obrigada. Eu acho. E é isso que eu ia te falar. Que bom que você falou dessa questão da capoeira. Que eu ia até te falar mesmo. Que se você não se considera um digital influencer, não tem esse título, você me influenciou muito e me influenciou nessa questão de me conectar com minhas raízes, né, de alguma forma. Então, não só através da planta, mas de outras formas também, da minha cultura. Então, se considera digital influencer. Desse jeito eu quero ser. Oi, querida, muito obrigada. Vamos tomar outro Obrigada. banho, né? Porque tá um Nossa, calor vamos. nessa O Mob cidade que Dick eu já postou que. suei aqui. O Mob Dick postou que tá entrando na banheira. Aí eu falei, eu vou entrar na banheira também aqui, porque tá muito Nossa, eu quente. também. Eu passo o meu dia aqui molhando e secando. Mas também não estamos podendo reclamar que a gente passa muito frio nesse Canadá, né? Depois de oito Então, meses de frio, né? uma semaninha de calor tá bom. Tá bom. Mas, Marquele, muito obrigada, adorei. Sabia que eu ia Obrigada a adorar conversar com você. você, mas eu adorei mais ainda. Eu que Super, adorei. super feliz. E um beijo para todos os Inflorers que estão aqui dando coração. E meu nome, em nome dos Inflores, eu quero te agradecer e o que você está fazendo é uma coisa que realmente ninguém faz no mundo e essa sua paciência, essa sua diplomacia de lidar com as coisas é encantadora. Então você está influenciando muitas pessoas. Então eu tenho muito que agradecer no meu nome e no nome de todos os Inflores. Não vou falar mais, senão eu vou Obrigada, gente. chorar. Vai fazer a professora chorar em público. Um beijo para vocês. E avisando também que Beijo. amanhã eu vou estar no Clubhouse com a Dandara e com a Kia falando sobre educação canábica. Elas acabaram de me convidar. Então já tem para Android, não tem mais desculpa. Todo mundo que está aqui, vou botar o convite. E vai ser 8 horas da noite do Brasil. Beijo, querida. Beijo, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.